Nossa amada irmã cantora jovem, e muito lindo, né? Eu prefiro adorar, né? Que realmente esteja no nosso coração esse sentimento, né? Porque nos dias que vivemos, muitas coisas o ser humano deseja fazer, mas poucos desejam realmente adorar, né? Poucos preferem estar na casa do Pai para adorar. Mas louvado e agradecido o nome do Senhor, porque nós estamos aqui. Aleluia. Gostaria de ler da Epístola a João, apenas um versículo para a nossa meditação, para a nossa reflexão de hoje. Epístola 1 João, capítulo 5, versículo 4, que vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode repetir comigo? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, aquele que realmente crê, aquele que realmente acredita, aquele que realmente confia no Senhor, aquele que confessa o Senhor como seu Salvador, não é? Este é aquele que vence o mundo. Então a palavra de Deus diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aí vem a pergunta para nós, né? Aí a gente para se perguntar: nascido de Deus? Será que somos nascidos de Deus? Como é ser nascido de Deus? Porque nós conhecemos, né, o nosso nascimento natural, né, de como é feito, né, o nascimento natural do ser humano. Todo mundo conhece, sabe quando a mulher está para dar à luz, está grávida, né, e nos momentos em que ela está naquela aflição para dar à luz ao filho, e de repente gera-se, nasce o filho, e então há uma alegria muito grande, porque a dor já se passou, mas agora o fruto veio, né, que é aquela criança, aquela linda criança, e toda a família se alegra muito, né, com o nascimento. Então, somos também não somente nascidos aqui neste mundo, mas somos nascidos de Deus. Aquele que nasceu de Deus é aquele que vive conforme a imagem de Deus, é aquele que busca agradar a Deus, é aquele que busca andar em espírito, é aquele que nasceu da água e nasceu do Espírito, é aquele que vive no novo nascimento, é aquele que tem a regeneração, que é o nascer de Deus realmente, que não mais vive, não apenas nasce agora da natureza adâmica, mas sim agora da natureza divina, de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então nascemos de Deus e agora temos a imagem de Deus. Se refletimos a imagem de Deus, não podemos refletir a imagem do pecado, não podemos viver por aí refletindo o pecado, refletindo a mentira, refletindo o engano, refletindo o orgulho, refletindo a arrogância, refletindo a altivez. Não é dessa forma que nós devemos viver. Não é dessa forma que nós vamos refletir a imagem de Cristo. Não é viver pecando que vamos refletir a imagem de Cristo. Se somos nascidos de Deus, refletimos o caráter de Deus. E o caráter de Deus é santo. Então todo aquele que vive realmente como filho de Deus, agora vive nascido de Deus, vive não para agradar a si mesmo, não mais para agradar
própria alma, as suas emoções, mas agora vive para agradar a Deus. Agora o seu coração está em Deus. É diferente porque a sua mente está renovada em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus fala no livro de Romanos que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, se nós agora somos nascidos de Deus, refletimos a imagem de Deus e temos o sentimento que houve em Cristo Jesus, não mais um sentimento de ódio, não mais um sentimento de rancor, não mais um sentimento de ira, não mais esse tipo de sentimento, mas agora nós vivemos o sentimento que há em Cristo Jesus, que é um sentimento de amor, um sentimento de humildade e de querer estar unido junto com os irmãos. Aí viver essa coinonia, nós sentimos desejo, vontade de estar junto com os nossos irmãos. Isso também é ser nascido de Deus, é desejar viver em comunhão, viver em unidade, é ser nascido de Deus. Aleluia! Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por que ele vence o mundo? Porque ele não se deixa amoldar pela forma deste mundo. Ele anda na contramão do sistema, porque o sistema vive no maligno, e aquele que vive em Deus e aquele que escolheu a servir a Cristo Jesus, agora ele vai andar na contramão do sistema, porque agora ele se converteu, ele fez uma conversão, e fazendo essa conversão ele voltou-se para Cristo e automaticamente ficou antagonizado com o sistema, ficou contra o sistema deste mundo que é maligno, o sistema que nos leva cada dia mais a viver ansiosos pelas coisas deste mundo, vivendo pelos nossos próprios interesses. Muitos vivem, somente pelos seus próprios caprichos, seus próprios interesses, não vendo o interesse do outro, não olhando para o seu semelhante, não olhando para o seu próximo. Mas o amor de Deus, ele nos constrange a olhar também para os nossos irmãos, constrange-nos também a sentir a dor do nosso irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Então agora temos o sentimento que houve em Cristo Jesus, que Cristo, ele não usurpou ser igual a Deus. O sentimento de Cristo não foi um sentimento de cobiça, não foi um sentimento de altivez, de ganância. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele a si mesmo fez de servo, se humilhou, desceu, humilhou-se em forma de homem, e depois humilhou-se mais ainda até a cruz, e ali se entregou pelas nossas vidas. Esse foi o sentimento de Cristo, um amor incomparável, que nós não conseguimos comparar, nós não conseguimos explicar. Tão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Foi tão grande o amor de Deus para as nossas vidas, que hoje a gente estava comentando que ele aniquilou-se tanto a si mesmo, que ele não ficou nem com a sua glória. Ele decidiu dividir a sua glória com todos aqueles que quisessem vir após ele, com todos aqueles que quisessem entregar-se a Cristo, com todos aqueles que quisessem reconhecê-lo como Salvador, e com todos aqueles que se reconciliassem para com Deus. Ele disse: Pai, eu divido a minha glória, eu farei deles herdeiros de Deus e cordeiros comigo, de toda a glória que há de ser manifesta. E assim nós temos o poder de sermos chamados filhos
Nós que dantes andávamos em trevas, e de repente veio Jesus. E a palavra de Deus fala que aos que andavam em trevas, vi uma grande luz. E aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. É o desejo do coração de Deus que nós sejamos sal para esta terra e que sejamos luz para este mundo, que aonde nós estivermos, que a luz de Cristo venha reinar, que o conhecimento do Evangelho se espalhe, que realmente todos venham ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o desejo de Deus para libertar os cativos, abrir as portas de prisão aos presos. Quantos que vivem mentalmente presos, mas a palavra do Senhor é poderosa. Nós cantamos aqui que não há ferrolhos, não há portas fechadas, não há cadeado de aço, nem cadeado de ferro, trancas de ferro. Não existe. Porque quando a palavra de Deus é liberada, as algemas caem por terra. Aleluia. Todas as algemas e as correntes se quebram pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E é esse poder, é essa autoridade que foi nos dada para sermos testemunhas dele e para que no nome dele viéssemos também, no nome do Senhor também, a fazer sinais e maravilhas e prodígios, porque o Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu esse poder para todo aquele que quer, para todo aquele que busca, para todo aquele que valoriza ser chamado filho de Deus, para conhecer melhor a Deus, conhecer agora o que o Senhor tem para nos entregar da sua glória. Aleluia. E a sua glória manifesta no nosso meio. Aleluia. E nós podemos ver a sua glória. Jesus foi enviado ao mundo. O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Diz a palavra, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Glórias a Deus. E ele veio, despojou-se de toda a sua glória, por amor a nós, por amor do seu povo. E este povo escolhido antes da fundação do mundo para estarmos aqui. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já sabia que hoje nós estaríamos aqui por causa da sua graça, por causa da sua graça, de um favor não merecido. E todo aquele que decide aceitar a Cristo como Salvador e passar pela cruz, este também é eleito de Deus. Não existe um povo que está eleito e anotado na Bíblia, né? E está marcado, não é só aquele povo ali e pronto, não. É todo aquele que decidiu por Cristo Jesus. Todo aquele que confessar a Cristo como Salvador, esse tem direito da salvação em Cristo Jesus. Esse está eleito para ser salvo. Glórias a Deus. E o desejo do nosso coração é que aqueles que estejam assistindo essa live, se você tem vivido, quem sabe parado, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor está dizendo para você: volta para os caminhos do Senhor, porque a volta de Jesus está muito próxima. Todos os sinais estão acontecendo, nós sabemos dos sinais que têm acontecido e sabemos que está muito perto. O Senhor diz: eis que presto venho.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos têm perdido o amor? Quantos já não têm mais amor no seu coração? O amor se esfriou. Não tem mais força para estar indo para a igreja. Não tem força para buscar aconselhamento pastoral. Não tem força para vir pedir uma oração. Mas hoje eu digo no nome do Senhor Jesus: levanta e anda no poder do nome do Senhor. Aleluia. Você pode andar, você pode se levantar. É pelo poder da palavra de Deus que você vai se levantar hoje e você vai andar. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão, todo espírito maligno de depressão que tem segurado as vidas, espírito maligno de opressão, cai por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus seja repreendido todo o mal, todo espírito de desânimo. E eu quero profetizar que você há de se levantar em nome de Jesus no ano de 2025 para servir ao Senhor, para estar com o povo de Deus, na casa de Deus, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Você vai estar evangelizando, sendo testemunha de que o Senhor é poderoso, porque nós mesmos não somos nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Foi Ele que nos fez. Nós éramos apenas réu de morte, que a palavra diz que porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas veio Jesus, aleluia, veio Jesus e nos restituiu, veio Jesus e nos justificou, veio Jesus e nos reconciliou para com Deus, veio Jesus e nos inocentou e tomou o nosso lugar de réu, para que hoje estivéssemos aqui com um acesso direto ao Pai. Aleluia. No momento em que Jesus expirou na cruz e disse: Pai, está consumado, naquele momento abriu-se o caminho de um acesso direto ao Pai. E hoje você pode adorar a Deus, e hoje você pode clamar ao Senhor, da onde você estiver. Você pode ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, você com Deus, porque o caminho está aberto e o caminho é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus porque fomos justificados pela fé. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sangue de Cristo foi derramado na cruz para nos remir de todo pecado. Aleluia. E Ele foi o nosso Redentor, porque Ele pagou a dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Aleluia. Para que hoje estivéssemos livres e para que hoje pudéssemos viver na liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Para a glória do seu santo e do seu poderoso nome. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para nos salvar. Aleluia. Para nos purificar de todo pecado. E hoje o Senhor está dizendo para você, nessa live onde você está, ainda há esperança. O Espírito Santo de Deus ainda está na terra para convencer o homem. Aleluia. Cristo está entre nós. A palavra de Deus ainda está entre nós, para que através dela você venha se converter a Cristo Jesus. Glórias a Deus. O mundo está no maligno, o sistema é maligno e cada dia mais tem levado as vidas ao desespero, tem levado vidas à morte. O número do suicídio, as estatísticas de suicídio tem subido cada dia mais, porque as pessoas vivem desesperadas, as pessoas vivem
aqui está aquele que nos dá esperança. Aleluia. E o profeta Jeremias já disse na sua palavra: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é essa palavra que não deixa com que você se desespere. É essa palavra que te liberta da opressão maligna. É essa palavra que vai preencher a sua alma. É essa palavra que vai preencher o vazio da sua alma, que não tem o que preenche, e você sente falta de algo que preenche o teu coração, mas esse algo é Cristo Jesus. É o único que pode preencher a tua alma, preencher o teu coração, preencher o vazio do teu coração. Muitos vivem ansiosos, e a palavra de Deus diz que nós não devemos viver ansiosos, nem pelo que havemos de comer, nem pelo que havemos de beber, nem pelo que havemos de vestir ou de calçar. Não devemos viver ansiosos pelas coisas dessa vida, pelas coisas passageiras. Glórias a Deus. Mas antes de tudo, a palavra de Deus diz: fazei conhecida de Deus as vossas necessidades. Aleluia. E é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem provê. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. Aleluia. É Ele quem está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso diz em Filipenses: o meu Deus, conforme as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É o Senhor quem supre as nossas necessidades. A necessidade de ser feliz, a necessidade de ter alegria no coração, a necessidade de ter tranquilidade, de ter paz. A palavra de Deus diz no livro de Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Descanso para as vossas almas é o contrário de ansiedade. Descanso para as vossas almas é o contrário de desespero. Descanso para as vossas almas é o contrário de agonia, é o contrário de aflição. E é isso que Deus quer entregar ao seu povo, para que haja tranquilidade no nosso coração, tranquilidade da nossa vida. Não importa o que estivermos passando, não importa o que estivermos enfrentando, mas que haja a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, reinando aqui nos nossos corações. Aleluia. Mas para isso não podemos abrir brechas. Mas para isso não podemos fazer o joguinho do inimigo. Não podemos cair na lábia do inimigo, ser presa fácil do inimigo, não. Mas nós precisamos estar todos os dias ligados à palavra de Deus, todos os dias conectados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para destruir as fortalezas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10:4, se não me engano, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruição dos sofismas e de todo entendimento que se levante contra o conhecimento de Deus. Aleluia. E se nós tivermos essas armas em nós, com certeza seremos mais e muito mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, porque ele está revestido das armas espirituais. Ele está revestido das armas espirituais. Aleluia. Ele está em oração constante, porque ele sabe das astutas ciladas do inimigo, porque ele sabe de como existem as tentações do inimigo, e por isso devemos orar sem cessar. Aleluia.
para que haja em nosso coração a alegria do Senhor, que é a nossa fortaleza. Aleluia. A alegria do Senhor, a nossa fortaleza é. E para termos essa alegria no nosso coração, primeiro, nós temos que libertar as nossas emoções. Não podemos viver com as nossas emoções presas, com sentimentos ruins, com sentimentos negativos, sentimentos de rancor, de ressentimento, de raiva, de amargura, de ira, de cólera. Quantos com esses sentimentos? Não, mas o nosso coração deve ser perdoador. Todos os dias da nossa vida há motivos para perdoarmos. Então vamos perdoar e vamos libertar as nossas emoções para viver o melhor de Deus nessa terra. E vamos libertar o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha habitar num coração puro. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar alegria da tua salvação e renova em mim um espírito voluntário. Aleluia. Como é bom quando a gente tem um espírito voluntário. O espírito voluntário não é ninguém ficar me cutucando. Você vai no culto, você vai na igreja, você vai no culto. Se você vai, não sei não, estou pensando. Isso não é espírito voluntário. O espírito voluntário, eu estou aqui, é para agora. Só se for para agora, já está dando a hora do culto. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de estar na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz para aquela samaritana, para a mulher samaritana, está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se eu não me engano, está chegando o momento e já chegou, né? Já chegou, porque o próprio Cristo ali estava sendo o momento. Ele era o centro de toda adoração. Então ele estava dizendo, olha, não mais se adorará no monte, não mais, né? Essa coisa de ter um lugar, de ter um templo, uma sinagoga, não, mas vocês poderão adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque é a paz que o Senhor espera que o adore. Aleluia. E como é bom estar na casa do Senhor, já dizia o salmista Davi, quão bom é estar na casa do Senhor. É muito melhor estar nos seus átrios do que em outras partes mil. Aleluia. E ele diz, olha, minha alma se alegra tanto. Eu alegrei-me quando alguém me convidou e disse, vamos à casa do Senhor. Como é bom quando o nosso coração se alegra de virmos à casa do Senhor. O seu coração tem se alegrado quando alguém diz, vamos à casa do Senhor hoje? O teu coração tem se alegrado? Se ele não tem se alegrado, conserte-se diante do Senhor. Comece a buscar a face do Senhor enquanto é tempo. O profeta Jeremias diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor deseja que nós estejamos o tempo todo com o Senhor. A nossa mente esteja nele. Tudo que estejamos fazendo, nós estejamos sendo gratos e agradecidos ao Senhor, porque é só pela graça de Deus que nós vivemos, é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Aleluia. E que o desejo do nosso coração é que a cada dia mais o Senhor faça corações gratos na sua presença. Aleluia. Que nós sejamos transformados para termos o coração que houve em Cristo Jesus, o sentimento que houve em Cristo Jesus, um coração perdoador,
um coração cheio de amor, um coração disposto a obedecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando, né? Uma palavra abençoada, né? De despertamento.